We are about to finish the third rule of William Miller. A gente está prestes a terminar a terceira regra de Miller. We have been looking to rule number 1, rule number 3, rule number 2. A gente tem olhado pelas regras número 1, 3 e 2. And now we are just about to look at the last proof of William Miller for rule number 3. E a gente está agora prestes a olhar para a última prova de Miller da regra número 3. But before we do that, I would like to see if someone has questions or comments about what we did so far. Mas antes disso, eu quero saber se alguém aqui tem alguma pergunta ou comentário do que a gente já viu até agora. I would like someone to make some highlights of what we did so far then. Queria que alguém desse destaque das coisas que a gente fez até agora. Unless we didn't learn anything, you don't have anything to say. A menos que a gente não aprendeu nada, você não tem nada a dizer. I'm positive that at least some things you learned. Estou positivo que pelo menos alguma coisa você aprendeu. All the class. Toda a classe, Todas as aulas. todas as aulas. What did we learn about rule number 1? O que a gente aprendeu sobre a regra número 1? Sister Jessica, Irmã Jéssica, microphone, please. microfone. Cada palavra tem seu real significado dentro do contexto. Every word has its own bearing based upon the context. And then? Então, Elas são fundamentais para direcionar dentro do contexto o verdadeiro significado. and in the context, the words are fundamental to understand. Yeah. You want to say anything more? Você quer dizer alguma coisa a mais? Okay. Anyone else? Alguém mais? Eu sempre gosto da parte que fala sobre que está ligado a essa primeira regra, que seria a história sagrada e a gramática. I like the part of this rule that it connects with the história, okay? A história sagrada e a gramática. That it's connected with sacred history and grammar, Que seria o contexto e a palavra. which is the em si. context and the word A itself. importância da palavra em si e também o contexto. The importance of the word itself and the context. E sempre me vem à mente a parte também que diz que tem uma ideia por detrás do verso. And always comes to my mind where you have an idea behind the verse, Que é a ideia de Deus, quando ele which is God's idea. E nós precisamos passar tempo olhando para o verso, And we need to spend time looking to the verse, analisando da forma mais profunda, analyzing in the most deeply way, até que eu entenda qual é essa ideia e eu também internalizo para mim, pego para mim. until I get this idea and internalize this idea for Porque eu myself. acho que isso tem a ver com essa coisa de que cada palavra tem sua relevância. I o think that has to contexto e do tudo isso. Of every word has its bearing. Okay. So, if I can add to what Sister Chris explained to us. Então, se eu puder adicionar ao que a irmã Cris falou pra gente. Because I think some of our class I said that we have this idea of the rules, they are built one up on the top of another. Eu acho que eu disse isso numa aula, que a gente tem essa ideia de que a regra é construída um em cima da outra, um no topo da outra.
And then we saw that in rule number 3, the idea to abide in Christ and His words abide in us. E a gente viu na regra 3 essa ideia da gente habitar em Cristo e as palavras de Cristo habitarem em nós. So when we abide in Him, His words are ours because His words abiding in us. Então, quando a gente habita em Cristo, as palavras dele são nossas, porque ele habita na gente. So every time we open our mouth, we speak things, and what we speak is just what God wants us to speak. E cada vez que a gente abre a nossa boca, a gente we speak what? Every time we open our mouth. Things, words, I don't know. E toda vez que a gente abre a nossa boca, a gente fala palavras que é o que Deus quer que a gente fale. Sim. And then we can say, as Christ did, my doctrine is not mine, but of Him that sent me. E a gente pode falar como Cristo disse, a minha doutrina que eu falo não é de mim, mas daquele que me enviou. Okay, so yeah, I like, as I said, and I will make more emphasis because of the video that is now being recorded. So I'll be making even more emphasis on rule number 1 now, as I want to, for the video, for this to be clear for people who will start to watch. Então eu vou fazer um pouco mais de ênfase agora, porque o vídeo começou a ser gravado agora, então eu vou fazer essa ênfase na regra 1 e tudo mais, para as pessoas que estão assistindo o vídeo. So the last class especially we saw the importance of paying attention to the words. Então, na última aula, especialmente, a gente viu a importância de prestar atenção nas palavras. And we saw that Sister White, she is not our ally when we are dealing with She's not one. last day events, ally. Oh, She is our ally when we're dealing with last day events. tá. E a gente viu que a irmã White, ela é a nossa aliada quando fala dos eventos finais. But her writings is so complicated that they can just come and bite us. Mas os seus comentários são tão complicados que eles podem vir e morder a gente. And the reason is because sometimes we think we know the words, but the words are completely out of context. E o motivo é porque a gente acha que a gente sabe e conhece as palavras, mas as palavras são tão fora de contexto. And then she become something that is not helping us. She's just the opposite of help. It's just, yeah. E aí ela se torna uma coisa que não ajuda a gente, mas sim atrapalha. So, and I gave you an example. I give you an example. E eu dei a vocês um exemplo. What is the example? Qual foi o exemplo? If someone remember. Alguém lembra? Sister Gail? Mangueia. Microphone here. The example that you gave us now. I Green gave and white. I gave the example last class. Eu dei o exemplo na última classe. Mhm. Você não lembra? No. Of the Bible? No. Sister, let's see. The example you gave us was, she says that we're living in the time of the end. O exemplo que você nos deu foi que a Ivante disse que nós estamos vivendo dentro do tempo do fim, Whereas when we read scripture, it says we're at the time of the end. mas quando a gente lê nas Escrituras, as Escrituras dizem que a gente está vivendo no tempo do fim. So the way she's describing it, Então, da maneira que ela está descrevendo, it's like we in the time of the end. é como se fosse a gente está dentro do tempo do fim. And when we look at the word at, E quando a gente olha a palavra no, the word at is important. a palavra no, de no tempo do fim, a palavra no é importante. So this causes
Então isso causa um problema when we actually start looking at the words of the grammar. But that's what you said. quando a gente começa a olhar para as palavras na gramática. É isso que você falou. So now my question is, why does she do that? Why does she change a word in the Bible? E agora a minha pergunta para você é por que ela faz isso? Por que ela muda uma palavra na Bíblia? Sister Gabriela, Irmã Gabriela, why? por quê? I don't know. Eu não sei. Sister Rose, Irmã Rose, Eu acredito que porque está compreendendo o pensamento na Bíblia, I believe it's because she's understanding the thought of the Bible, o pensamento da Bíblia, do que o autor pensa, the thought about what the author thinks, e ela também pode, consciente ou inconsciente, querer nos passar algo também. and she can maybe give us something inconsciently or consciently. okay, Brother Pedro. Irmão Pedro. What? My question is, Okay. why does Sister White change this element of at to in? A pergunta é por que a White muda esse elemento, essa palavra de no e dentro? You want to No know- português também fala no nos dois, né? Você acha bom explicar isso? Então, no português, fala bem assim, estamos vivendo no tempo do fim. Mas no inglês, a palavra que é usada, que a irmã White usa, é como se fosse dentro do tempo do fim, de um período. No português, é como se fosse um ponto... No inglês, né, a palavra que é usada na Bíblia, at, é como se fosse um ponto no tempo. Então, a Bíblia fala no tempo do fim, como sendo um ponto no tempo, e a irmã White usa in, que é como se fosse dentro do período do tempo do fim. Então, a irmã White está usando uma palavra que significa diferente do que a Bíblia está usando. Só para... Fez mais sentido? I'm not sure what were the thoughts of Sister Y when she did that. Eu não tenho certeza quais são os pensamentos da irmã White que ela teve quando ela fez isso. I don't know if she. I mean, I think she agrees that the time of the end it's a point, it's a waymark in history. Eu acho que ela concorda que o tempo do fim é um ponto, é um marco na história. So I also believe that if she use a slightly different word, she knows what she's doing. Então, eu também acredito que se ela está usando uma palavra um pouco diferente, ela sabe o que ela está fazendo. So the reason that I just see is that she changed the word to mean exactly what she's trying to say. Então, a razão que eu vejo para mim é que ela está mudando a palavra para ela o quê? She wants to make her own point. Ela quer fazer o ponto dela. So the word that is used in the Bible doesn't work for what she's trying to say. Então, a palavra que é usada na Bíblia não funciona para o que ela está tentando dizer. She's trying to say something literally different to what is written. Ela está tentando dizer uma coisa diferente do que está escrito. Okay, Sister Hassid, I think I saw your hand. I think she does this because Eu acho que ela faz isso por causa it's okay in the time, porque era ok no tempo, and naquele tempo. they were expecting the coming of Christ in their time period. Eles estavam esperando o tempo, a vinda de Cristo naquele tempo, For Christ to come in glory. para Cristo vir em glória. So as a prophet, Então, como uma profeta, she uses this. She changed. She created the saying ela cria esse ditado, ela cria isso so it could be applicable in her time. para que pudesse ser aplicável no tempo dela.
Okay, I like that. Ok, eu gosto disso. Are you asking this question because you have an answer, or are you actually asking? can hear you. Are you Asking this question because you have an answer, or are you actually asking this question? Você está perguntando essa pergunta porque você tem a resposta ou você só está realmente... Você está perguntando porque você quer saber ou porque você tem a resposta? I, coisa assim. I just want to know, like, Eu só quero saber. we're here to learn, A and gente tá aqui, I'm here for the same purpose. a gente tá aqui para aprender, eu tô aqui pelo mesmo the propósito. question? You didn't answer the question. Você não respondeu a pergunta. Yes, I want to know the answer. Sim, eu quero saber a resposta. Okay, but okay. So in my opinion, I don't I don't like. I think Ellen White usually does this when she does a Bible text Então, eu acho que Ellen White faz isso and she put the quotation marks there. quando ela usa um texto bíblico e ela bota as marcações, como que é? Quotation marks? Você sabe? As aspas, isso. Go ahead. And then she puts her little saying in, and then she puts quotation marks. Ela bota o que ela diz ali, seus comentários, e ela bota em aspas. But this time, did she change the whole word in the text? Mas ela mudou a palavra no texto nessa vez? Is it your question? Isso é uma pergunta? Yes, she's just using another and different idea, different than the one that the verse teaches. Ela está usando ela tá usando uma ideia diferente do que o verso fala. The verse says, at the time of the end, that's gonna happen. O verso fala no tempo do fim, como um ponto, isso vai acontecer. And then she says, we're in the time of the end and all of these things. E aí a irmã White fala bem assim, a gente está como se fosse dentro, no período do tempo do fim. So people, once you understand the time of the end, they proof text Então as pessoas que querem entender o tempo do fim, eles fazem texto prova. and they go to see Sister White commentaries E eles vão ver os comentários da irmã White. and they start to understand that the time of the end is like a period, like it's a time period. E eles começam a entender que o tempo do fim é um período de tempo. And the Bible says it's a point. E a Bíblia diz que isso é um ponto no tempo. So I just wanted to understand what Sister White is doing and why, Eu quero entender o que a irmã White está fazendo e por quê. and what we do with the context of what she's doing. E o que a gente faz com o contexto do que ela está fazendo. And for now, I'm not going to give any explanation of what I think, Por agora eu não vou dar nenhuma explicação do que eu acho. but we will think about that. I think it's a really important point to consider. Mas a gente vai pensar sobre isso. Eu acho que é um ponto muito importante para a gente considerar. Any question? Alguma pergunta? Microfone. Can you give us the quote so we can read? In the Bible, it's Daniel 11, verse 40. Na Bíblia é Daniel 11, verso 40. And the one I'm thinking is E o texto que eu estou pensando Testimonies, volume 9, page 11. é Testemunhos, volume 9, página 11. There are more. I think. There are more than this. Tem mais textos do que esse. Okay, so let's go back to rule number 3, and as much as possible, we will be reviewing what we did in the past. Então vamos voltar à regra número 3 e a gente vai revisar o que a gente viu no passado o máximo que a gente puder. That's good. That's okay. É ok isso? Você tem português, Adel? Okay. Você tem português, Adel? Você tem as regras em português? Não sei. Abre lá pra mim.
So we did most of the proofs for the third rule, Então a gente fez a maioria das provas para a terceira regra. and the one we want to deal now is First John 5:13 to 15. E o que a gente quer lidar agora é 1 João 5, 13 to 15. 13 a 15. I would like someone to read this, Gostaria que alguém lesse isso. or maybe we should read in Portuguese. Talvez a gente deveria ler em português. 5. Capítulo 5. Aham. Verso 13 e 15. João primeiro. 1 João. Tá com o microfone? Essas coisas vos escrevi, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E, se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. So these things, what are those things? Então, essas coisas. O que são estas coisas? As coisas na Bíblia. Okay. Ok. Can we boil this down even more? Será que tem como a gente... Microphone. será que tem como a gente Destilar. destilar mais isso daí? What are the things that John, specifically John, is talking about, Sister Gabriela? O que são as coisas específicas que João escreveu? How do we go about to sort the problem out? Like, Como que a it's a gente- good question to start. Essa é uma boa pergunta para começar. Como que a gente vai resolver o problema? I didn't understand your question. Não entendo a pergunta. John says, these things. João diz, essas coisas. I'm asking, what are those things? Eu estou perguntando, o que são estas coisas? How do we discover what are the things are here in this chapter? Como que a gente descobre quais são as coisas aqui no capítulo? We would have to go to the beginning and read the context of the chapter. Você tem que ir no começo e ler o contexto. So we go back to say, these are the things, Então a gente vai e volta para ver, essas são as coisas. okay? Ok? So let's go one verse before, like, Então vamos voltar um verso. so he that hath sent the Son have life. No. He that hath the Son hath life, and he that hath not the Son of God hath not life. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. So just by context, we know that those things are about life and death. Então, apenas por contexto, a gente já sabe que isso daí é uma questão de vida ou morte. It's the everlasting gospel, so if you can say like that. Isso é o Evangelho eterno, se você pode dizer assim. So let's start from the beginning. Então vamos começar do início. Aprender em Verso um. português. Uhum. Verso 1. Me fala quando parar. Só o verso 1 João 5, a gente vai começar no verso 1. Né? Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto cremos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. 1. Era só o verso 1. Era só o verso 1? Uhum. Era só o verso 1, just verse 1.
So, it talks about believing in Jesus. Fala sobre crer em Jesus. So everyone that loveth him, that loveth him also, that is begotten of him. Então, todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. So who is the him in the last part of the last word of the verse? Então, quem é o dele ali, a terceira e última palavra no verso? Cristo. So was Christ? Who did Christ beget? Então, Cristo, quem que Cristo gerou? Because in the verse we have someone that is begotten Porque no verso tem alguém que é nascido and someone that is like giving birth, which is begetting, like. e alguém que não, That gives birth, like who begets, is that a word? e alguém que como fala isso, que gera alguém, né? So the him in verse 1, at the end of the verse, Então, o dele ali no final do verso 1 is the one begetting, é aquele que está gerando, right? certo? So do we still think this is Christ, or is it someone else? Então, vocês acham que isso é Cristo ou é alguém, outra pessoa? Então é Deus. So we say that it's God, right? Então a gente diz que é Deus, certo? So if you say, I love God, who else do you love? Então se você diz eu amo a Deus, quem mais você ama? Christ. Jesus, Cristo. So this specific verse will take us to another place, I think. Então esse verso, eu penso, vai nos levar a outro lugar. Sister Rose. Irmã Você pode Rose, explicar de novo? pra você mim? pode explicar de novo? In verse 1, Can you explain again? Em verso 1, we have someone that beget a gente tem alguém que gera and someone that is begotten of him. e alguém que é gerado dele. So I'm saying the one that begets is, or you agree that this is God, Eu estou dizendo que aquele que gera é Deus. Acredito que você concorda. and the one that is begotten of God E is aquele, Christ. e aquele que é gerado de Deus é Cristo. So the verse says, everyone that loveth him that beget. Então o verso diz, todo aquele que ama a ele que gera, So everyone who loves God, então todo mundo que ama Deus, him also he also loves the one that is begotten of him, which is God. também ama aquele que é The him is nascido God. dele, de Deus. So if you love Christ, you need to love Christ. Então se você ama a Deus, você tem que amar a Cristo. We see that. A gente consegue ver isso? That's what the verse is teaching. É isso que o verso está falando, está And ensinando. those things E essas coisas are the things that John writes to you. são as coisas que João escreve para você. Because in verse 13 he says, I've written those things unto you that you believe in the name. Porque no verso 13 fala bem assim, eu escrevi essas coisas para que você crê no nome. Remember, the name is the signature of Christ. Lembra que o nome é a assinatura de Cristo. So I'm writing to you so that you believe. Então eu estou escrevendo para você para que você creia. Actually, the verse doesn't say that. Na verdade, o verso não fala isso. The verse say, I write to you that believe. Eu falo para você bem assim, eu escrevo a vós que crês. So you see how easy it is to just misread the verse. Você consegue ver como que é fácil ler de forma errada o verso? And how easy it is to be led by my reading and you just agree. E como que é fácil você ser conduzido pela minha leitura e você concordar? Because the verse is not saying, I write to you that you believe. Porque o verso não diz, eu escrevo para você para que você creia. The verse says, I write to you that believe. O verso fala, eu escrevo para você que crê. So,
You that believe in the name, the signature of Christ, Então você que crê no nome, a assinatura de Cristo, I write to you eu escrevo para você that you might know Para- that you have eternal life. para que você possa saber que você tem a vida And eterna. for another thing as well, E para outra coisa também, that you may believe para que você possa crer in the name of the Son of God. no nome do Filho de Deus. But you already believe. Mas você já crê. What is going on? O que está acontecendo? I'm asking because this is written here. Eu estou perguntando porque está escrito aqui. There is someone that believes in Christ, in the name of Christ, but needs to believe. Tem alguém que crê no nome de Cristo, mas ele precisa crer. I think the way they believe is like it's like a small faith, I would say. Small faith. Yeah, it's like A small faith. A forma que eles creem, eu acho, é uma fé pequena. so if you go to Luke 17 verse 5, Então, se a gente vai para Lucas 17, verso this 5, is the experience of the disciples, I think. isso é a experiência dos discípulos, eu acho. If you can open and read. Se você pode abrir e ler. Lucas 17, verso 5. Luke 17, 5. Lucas 17, 5. Pode ler? Disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. So that the apostles, they have faith, but they need more. Então os apóstolos, eles têm fé, mas eles precisam de mais. That's what is going on here. É isso que está acontecendo aqui. I'm gonna read to you that believe, Eu vou escrever para você que crê, you that believe in this message, você que crê nessa mensagem, that you might have eternal life. que você possa ter vida eterna, You go through the test that is just before you, para que você vai para o teste que está diante de você, and that you might believe in the name of the Son of God. para que você creia no nome do Filho de Deus. That's interesting. I like this. Eu gosto disso. Let's go to John 16, verse, I think it's Vamos para João, 7. vamos para João 16. Eu acredito que no verso 7. Maybe it's not 7, but Talvez não 7. it's 5. Verso 5. João 16, 5. E agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? So they know Christ. Então eles sabem, eles conhecem a Cristo. Christ say, I'm going. You don't even ask, what am I going to do? E eu tô indo e você, you don't even ask? You don't even E ask você- what I'm going to E do. você nem me pergunta: o que eu vou fazer? Where am I going? Onde eu estou indo? So they know Jesus, but they don't ask about the things that he does. Então eles conhecem a Jesus, mas eles não perguntam das coisas que Jesus faz. It's just this very same experience that I'm trying to, that I see in the verse that we're trying to understand now. É a mesma experiência que eu vejo no verso que a gente está tentando entender agora. And by the way, we're going to come back to this verse, A propósito, a gente vai voltar aqui para esse verso. because this connects back to the point I want to make in the actual verse that we're dealing with. Porque isso conecta com o verso que a gente estava lendo no início. So let's continue our reading of 1 John. Então vamos continuar com a nossa leitura de 1 João. We verse 1, okay. A gente leu o verso 1, ok. 1 John 1 João 5, verse 1. 5, verso 1. So here is what is going on. Here is God the Father, and here we have Christ. Então, o que está acontecendo é o seguinte: aqui você tem Deus o Pai e Deus o Filho. So everyone who believes in God, Então, todo aquele que crê em Deus, is better, who loves God, melhor, aquele que ama a Deus, also loves Christ. também ama a Cristo. So in heaven, everyone loves God, right? Então, no céu, todo mundo ama a Deus, certo? Satan loves God. Satanás ama a Deus.
It's obvious. É óbvio. Who doesn't Satan love? Quem que Satanás não ama? Christ. Cristo. The problem is Christ. O problema é Cristo. So no one has problem with the role of the Father. People have problem in heaven with Christ. Ninguém tem problema com Deus, o governador. As pessoas têm problema com Cristo. So what was going on at that time was Christ was just like an angel, Então o que estava acontecendo era que Cristo era apenas um anjo. and then God says, I'm going to test those people. I'm just giving a perspective of what's going on. E aí Deus vai falar bem assim, eu vou testar o povo, vou dar uma perspectiva do que está acontecendo. And the test goes like, I'm going to start to have more interactions with my son, to reveal to him what is going on, to have counsels with him. E o teste vai ser bem assim, eu vou ter mais interação com meu filho para... Conselhos? Eu vou ter mais conselhos com meu filho, eu vou estar mais próximo do meu filho. So there is this third person here Então tem essa terceira pessoa aqui, who loves God, que ama a Deus, but he starts to have problem with this one that is just like him, as he see. mas essa terceira pessoa começa a ter problema com essa outra pessoa que parece com ele, Actually, ao ele ver. among the angels, this is the highest one. Na verdade, entre os anjos, esse terceiro aí, ele é o mais alto. And he says, how comes this is going on? Ele fala bem assim, como é que acontece que isso está acontecendo aqui? So if you love God, you also love the one that is begotten of God. Então, You also love the one that is begotten of God. então, se você ama Deus, você ama também aquele que é nascido de Deus. And this is the issue that John wants to sort in his time and age. E esse é o assunto, o problema que João está querendo resolver no seu tempo. It's easy in that time. It's easy if you live in that time to say, I believe in God. É fácil se você estivesse vivendo naquele tempo você falar, eu creio em Deus. But do you believe in the one that is sent of God? Mas você crê naquele que é enviado por Deus? You may think that it's easy to address this issue of Christ if you were back in that time, but it's not that straightforward. Você pode achar que é fácil lidar com esse problema de Cristo naquele tempo, mas não era fácil. People had really big problems in dealing with the identity of Christ being the Messiah. As pessoas tiveram grandes problemas para lidar com o fator de Cristo sendo o Messias. By this, verse 2, Verso 2. Nisto, we know that we love the children of God when we love God and keep His commandments. nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. So now we know how we love our brothers, the children of God. Então agora a gente sabe como que a gente ama os nossos irmãos, os filhos de Deus. By the way, you know how the commandments work, right? A propósito, você sabe como é que funcionam os mandamentos, certo? We have 4 and 6. A gente tem 4 e 6. This is love God, Os 4 é amar a Deus. and this is love your brother. E isso daqui é amar os irmãos. So God says, you love me just like this. Então Deus fala bem assim, você me ama assim como aquele. But we don't understand very well how is this of how to love God, and He repeats and enlarges that idea. Mas a gente não entende muito como é que funciona isso de amar a Deus, então ele repete e amplia essa ideia. So He's gonna give us something that is substantial to be proved, to be tested. Então ele vai dar aquilo que é substancial para provar, para testar. So He repeats and enlarges. Então ele That's repete, the very same thing here. então ele repete e amplia a mesma coisa aqui. So the relationship between those two tables is that this is an explanation of this. Então o relacionamento dessas duas tábuas é que esse daqui é uma explicação desse daqui. This makes this clear.
a segunda tábua faz a primeira mais clara. It's just like those two tables. São assim como essas duas tábuas This aqui. table is just to explain this one. Essas tábuas, This essa one. tábua explica essa outra tábua. This makes this clear. Essa daqui faz essa outra mais clara. We know that concept, right? A gente sabe desse conceito, certo? So, if you love God, you love your brethren. Então, se você ama Deus, você ama o seu irmão, seus irmãos. And I think Eu acho our problem is that we consciously or not consciously, we destroy that relationship. Então, acho que o nosso problema é que a gente constantemente destrói este relacionamento. We don't like that thing. A gente não gosta dessa coisa. I will take a question there, but I want to keep here in this thought. Eu vou pegar uma pergunta lá, mas eu quero continuar no pensamento. Você falou que Satanás, ele ama a Deus. You said that Satan loves God. Mas eu não acho isso em 1 de João 5:1. But I don't find that in 1 John 5 verse 1. Porque aí fala que se você ama a Deus, também ama al filho, al filho. Because it says that if you love God, you also loves the Son. Acho que isso não pode passar com Satanás. So I think it can't happen with Satan. Por isso eu acho que não ama a Deus. That's why I think that he doesn't love God. So, yeah, I see. Sim, eu vejo. Yeah. So, Satan, Satanás, he will say, I love you, God. ele diria, eu amo a ti, Deus. My allegiance is in you. Minha aliança, Obediência. está em ti. And everything you tell me to do, I will do. Tudo que o quê? You tell me to do, I will do. Tudo que você me disser a fazer, eu farei. So, from this relationship, Então, how do you prove that this is not true? então, dessa relação de Satanás e Deus, como que você prova que não é verdadeira? I say you cannot prove unless you have this Terceira pessoa. I'm missing the word. Unless you have this, I don't know. Unless you have this third person, or Jesus, you cannot prove that this person doesn't love God. Eu estou dizendo que a menos que você não tenha Jesus ali, você não consegue provar que Satanás não ama a Deus. So the Jews, they kept the law Porque os of Moses. judeus, eles mantinham a lei de Moisés. They loved God. Eles Jehovah. amavam a Deus. But when it comes to the children of God, Mas quando, Jesus and his disciples, mas quando vem aos filhos de Deus, aos discípulos, now it's demonstrated if they really love God because it's just the same. Those two tables are equal. agora, quando... eu esqueci. When it comes to loving Jesus and his disciples, Tá. Quando vem o ponto de amar a Jesus e os seus discípulos, aí você consegue ver que eles realmente não amam a Deus. Porque aquele segundo ponto é o I will mesmo. finish this and then you speak. Eu vou terminar esse ponto, aí depois você fala. So I say, when I say Satan loves God, Então, quando eu digo que Satanás ama a Deus, it's just a lip service. é apenas assim só por falar. But the true test comes when you have this element of Christ. O verdadeiro teste vem quando vem esse teste So I don't do care. elemento Cristo. I don't care how obedient you are to God if you break that relationship. Então, eu não me importo quão obediente você é a Deus se você quebra este relacionamento. When you break this relationship, you're exposed. Quando você quebra este relacionamento, você está exposto. And I can tell you don't love God. E eu posso dizer que você não ama a Deus.
you saying loving God or loving Jesus? Você está dizendo amar a Deus ou amar Jesus? I was saying love God. Eu estava dizendo amar a Deus. So you said you need Jesus to figure out why we love God? Então você está dizendo que você precisa de Jesus para descobrir por que você ama a Deus? So what happened to Abraham, Isaac, Jacob? Então o que acontece com Abraão, Isaac e Jacó? I think what we need is the commandments. Eu acho que o que a gente precisa são os mandamentos. But I'm just saying. Mas eu só estou dizendo. I'm saying the test of Abraham was different than the test of the Jews. Eu estou dizendo que o teste de Abraão foi diferente do teste dos judeus. Christ wasn't even mentioned in that time. Cristo não era nem mencionado naquele tempo. The relationship was between you and God. O relacionamento era entre você e Deus. So when you come to the cross, Então quando você here, vem para a cruz, now you have the Son being revealed. agora você tem o Filho sendo revelado. And when you come to Millerite history, E quando você vem para a história milerita, let me say this. Now the problem is even more. The test is even harder, I think, agora o teste é ainda mais difícil, eu acho. because Christ is not here. The problem here is like the whole of the Holy Spirit. Porque Cristo não está aqui. Aqui é o trabalho do Espírito Santo. Here, Christ said to the disciples, the text that we have just read, Aqui Cristo diz aos discípulos no texto que a gente acabou de ler. it's expedient for me to go, that I can send another comforter. It's mister. É mister para mim e que eu tenho que ir para que ele possa vir, o Consolador. So Christ has to go because he's bodified in a human body, Então Cristo tem que ir porque ele está corporificado, corpificado no corpo humano and he cannot be everywhere. e ele não pode estar em todos os lugares. So he has to go. Então ele tem que ir. And who comes? E quem é que vem? The Holy Spirit who is everywhere. O Espírito Santo, que está em todos os lugares. And the Holy Spirit is going to follow the disciples all the way through the end. O Espírito Santo vai seguir os discípulos por todo o caminho até o fim. And the way the Holy Spirit works E a maneira que o Espírito Santo trabalha is through his agents. é através dos seus agentes, It's you and me. entre eu e você. So when you come to Millerite history, Então quando a gente vem para a história milerita, the test that will start to be unfolded o teste vai começar a ser aberto, is the o test of the desdobrado, Holy Spirit. é o teste do Espírito Santo. So further down in that history, that truth is going to be revealed to God's people. Mais para baixo naquela história, esse teste vai ser revelado para o povo de Deus. The pioneers, they didn't really had an understanding of the whole of the Holy Spirit. Os pioneiros não tiveram entendimento completo, mas claro, do trabalho do Espírito Santo. When it comes to the Godhead. Quando vem ao fator da divindade. But light was given in that history. Mas luz foi dada naquela história. And now you know that the Holy Spirit is part of the Godhead. E agora você sabe que o Espírito Santo é parte da divindade. And when light is given, you need to accept that light. E quando luz é dada, você precisa aceitar aquela luz. If you reject, you're just in darkness. Se você rejeita, você está simplesmente em trevas. But we need to understand how is this work of the Holy Spirit. Mas a gente precisa entender como é esse trabalho do Espírito Santo. So just to make this illustration better, if you come to back in the history of Babel, I think. Então, apenas para fazer essa ilustração mais clara, se a gente volta aqui na história de Babel, Or Genesis, let's say Genesis. ou Gênesis, vamos dizer Gênesis. You have God, Você tem Deus, and you need to give your allegiance to God. e você precisa dar sua fidelidade a Deus. And Satan starts to work. E Satanás começa a trabalhar. He has his religion. Ele tem a sua religião. And then when you come to the history of Christ, Então, assim, quando você chega na história de Cristo, you have the Son. você tem um filho. And Paul is going to say, the work of
The mystery of iniquity is already here. E Paulo vai dizer bem assim, o mistério da iniquidade já está aqui. So the papacy is already there. Então o papado já está lá. This is the counterfeit. Esse é a contrafação. When you come to military history, you now have the Holy Spirit working. Quando você chega na história milerita, agora você tem o Espírito Santo trabalhando. And who else you have? E quem mais você tem? This is the false prophet. Isso é o falso profeta. So we need to understand this relationship in order to understand how easy it is to be misled in that history that we are living. Então, a gente tem que entender essa relação para a gente ver como que é fácil a gente ser desviado na história que a gente está vivendo, guiado no caminho errado. Você pode repetir esse último ponto, por favor? Can you repeat this last point, please? You give allegiance to God here in that history. Você dá sua fidelidade a Deus aqui nessa história. When Christ comes, your test is a little bit different. Quando Cristo vem, seu teste é um pouco diferente. All the Jews, they are going to say, I believe in God. Todos os judeus I vão love dizer, God. eu creio em Deus, eu amo a Deus. But Jesus is here and they don't love the Son, Mas which is Jesus- begotten of God. Mas Jesus está aqui, eles não amam ao Filho de Deus, And I'm saying, que é gerado de Deus. after that history, you have the work of the Holy Spirit. Eu estou dizendo que depois dessa história você tem o trabalho do Espírito Santo. And so you have that history of the martyrs. Martyrs? Yes. Mártires. 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 E você tem a história dos mártires. People start to kill the children As pessoas começam a matar os filhos, because they have the Holy Spirit. porque eles têm o Espírito Santo. So Eles tiveram o Espírito Santo. So you know, like, that you break the commandments because you hate your brother. Então você sabe que você quebrou os mandamentos porque você odeia o seu irmão. And this is in parallel with how Satan develops his counterfeit action. Isso é o paralelo de como que Satanás desenvolve sua ação de contrafação. Paganism, Paganismo, papalism, papismo and then false prophet, e assim falsos profetas. which is the false prophet of in the events, Que são os falsos the profetas. United States. São os falsos profetas dos eventos finais nos Estados Unidos. So we don't have time to finish this reading, A gente não tem tempo para finalizar essa leitura, but you need to think about that. mas a gente precisa pensar sobre isso. Those things John have written to us that we might have eternal life. Essas coisas João escreveu para nós para que tenhamos a vida eterna. You that are in this movement now, Você que está nesse movimento agora, you that believe in the Son of God, você que crê no Filho de Deus, those things are for you essas coisas são para você, that you might believe. para que você possa crer. And if you remember last Sabbath in the sermon, E se a gente se lembrar do último sábado no sermão, the very history that we're living in, bem a história que a gente está vivendo, a história que a gente tem, there are two prophets existem dois profetas in the movement. no movimento. One is a false prophet, Um é o profeta falso, one is a true prophet. um é o profeta verdadeiro. And the false prophet, E o falso profeta, he's the one that drunk the gall of bitterness. é aquele que bebe do véu de amargura. Fel de amargura. And as Brother Gabriel defined to us, E como o irmão Gabriel, definiu para nós, what it means is that you don't accept that someone has the Holy Spirit and you don't have. é que isso significa que você não aceita que alguém tem o Espírito Santo, mas que você não tem. And you want to buy it. E você quer comprar o Espírito Santo. If you don't have oil, this history, you cannot buy. Se você não tem azeite nessa história, você não pode comprar. And it also means that you don't accept
the leadership that God elected or God chose. Isso também significa que você não aceita a liderança que Deus escolheu. So there are leaders in this movement now, Então existem líderes nesse movimento agora, chosen prophets, giving a message, profetas escolhidos dando uma mensagem, and you say, I believe in them, e você diz, eu creio nele, but you don't. mas você não crê. You don't like those. You can profess, but you have this feeling that something is going wrong. Você pode professar que você crê, mas você tem esse sentimento que alguma coisa está errada. This is just the same thing that happened to Kellogg. Isso é simplesmente a mesma coisa que aconteceu And com his Kellogg. words, he said, I believe in Sister White. E nas palavras de Kellogg, ele dizia, eu creio na irmã White. She said, he doesn't. She said, he doesn't. E a irmã White diz, ele não crê. He doesn't like the leadership that God chose. Ele não gosta da liderança que Deus escolheu. He's just drinking the gall of bitterness. Ele está bebendo o fel de amargura. So I think this topic is even more profound than we can think. Eu acredito que esse tópico é mais profundo do que a gente pode imaginar. We need to Pode understand pensar. what it is to believe in the name of Jesus. A gente precisa entender o que significa crer no nome de Jesus To ask in the name of Jesus. e pedir no nome de Jesus. If you have his signature, Se a gente tem a assinatura dele, what you are? What are you? onde você está? What? O que você? Who are you? Quem é você? If you walk around with his signature in your pocket, Se você anda aí ao redor com a assinatura dele no seu bolso and someone say, who are you? e alguém pergunta, quem é você? I'm sent of him. Aí você fala assim, eu sou enviado dele. Here is my proof. Aqui está a minha I prova. have his name. Eu tenho o nome dele. So you're like an ambassador. Então você é como um embaixador. And you know that an ambassador is just like the king. E você sabe que o embaixador é como o rei. You know that, right? Você sabe disso, certo? If you're as an ambassador go to a country Se você como embaixador vai a um país and gets killed, e é morto, war is going to happen guerra vai acontecer. because you just injured the king himself. Porque você feriu o rei mesmo. So we need to understand that the relationship, Então a gente precisa entender que o relacionamento, because we are in our test now, porque a gente está sob teste agora. whether we love God or not, Se a gente ama a Deus ou não. whether we love his ambassadors or not, Se a gente ama os seus embaixadores ou não. the conflict is, the fight is just happening now. A luta está acontecendo agora. And we need to be clear E a gente- about what is going on E a gente precisa estar claro do que está acontecendo. and what we are standing for. E como que a gente, como que a gente está se levantando. Vamos lá. Vamos orar? Dear Heavenly Father, Querido Pai Celestial, thank you for your word, obrigado pela Tua Palavra, for the study of your word, pelo estudo da Tua Palavra for the opportunity to learn your methodology e pela oportunidade de aprender a Tua metodologia and to understand what we are supposed to do now, e aprender o que a gente tem que fazer agora. that we might remember those things, Que a gente possa lembrar dessas coisas then we might have your name and have eternal life, e que a gente possa ter o Teu nome e vida eterna. that we might be your ambassadors E que nós possamos ser seus embaixadores. and know what we're doing here E, now, e saber o que a gente está fazendo aqui agora. and then we might know that there is struggle going on, E que a gente possa saber que essa luta que está acontecendo and we might fight it. e que a gente possa lutar isso. And these blessings I ask you in the precious name of Jesus. Essas bênçãos eu peço no nome precioso de Jesus. Amen. Amém.